Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos aí para mais uma realização de uma série de questões aí, agora falando lá sobre conhecimentos específicos para a nossa prova do IBGE. Nós estamos aí numa maratona revisando todo o nosso conteúdo para a nossa prova aí e para que você seja aprovado. Então vamos lá, vamos perder tempo não, vamos para a nossa primeira questão. A nossa primeira questão é uma questão do Sesgran Rio de 2013, prova essa que foi aplicada lá para o cargo de técnico do IBGE. E a questão diz assim: realizada a cada 10 anos, o censo demográfico é possivelmente a operação mais cara que um país pode realizar em tempos de paz. Só no último levantamento, realizado em 2010, 191 mil recenseadores visitaram 67,5 milhões de domicílios em 5.565 municípios, em uma operação que custou aos cofres públicos cerca de 1,2 bilhão de reais, afora os gastos com a apuração subsequente. E aí a questão pergunta assim: essa imensa mobilização só pode ser atendida a partir da importância crescente que passou a ter o censo no planejamento futuro do nosso país. Os resultados do censo não têm a seguinte propriedade. E aí a questão lá dá as nossas alternativas. Então vamos lembrar um pouquinho a respeito desse assunto. Primeiro, o Brasil tem 3 mecanismos de verificação de dados para o conhecimento da realidade do nosso país. Realidade essa, sobretudo no campo socioeconômico, mas também no campo populacional, no que diz respeito às nossas características dos domínios morfoclimáticos brasileiros e também da geodésia dos limites do nosso país. Bom, a grande questão é, por que é que nós temos a realização do censo? O censo, que é decenal, ocorre a cada 10 anos. Lembrando que a cada 5 anos nós temos uma contagem da população e que, anualmente, nós temos a Pesquisa Nacional por Amostragem. Essa Pesquisa Nacional por Amostragem, que envolve 3 elementos. A primeira delas, atualmente, é a Pesquisa Nacional por Amostragem, chamada de contínua, ou PNAD contínua. Pesquisa Nacional por Amostragem Domiciliar Contínua. Eu tenho ainda a PME, que é a Pesquisa Mensal de Emprego e Desemprego, e eu tenho a POF, que é a Pesquisa de Orçamento Familiar. Lembrando para você que a PME e a POF foram unidas agora na chamada POF-C, ou seja, Pesquisa de Orçamento Familiar Contínua. Sendo assim, observe, de 10 em 10 anos eu tenho censo. A cada 5 anos, contagem da população. E de forma contínua, a Pesquisa Nacional por Amostragem de Domicílio e a PME e a POF, Pesquisa Mensal de Emprego e também a Pesquisa de Orçamento Familiar. Ambas formam agora a POF-C, que é a Pesquisa de Orçamento Familiar Contínua. Tudo bem? Bom, aqui se presta, então, esse levantamento, o tratamento e a disponibilização desses dados. O primeiro objetivo, claro, é conhecer a realidade nacional. O segundo grande objetivo é poder fornecer instrumentos para o exercício da cidadania, na medida em que os dados que refletem a realidade são de amplo conhecimento, ou pelo menos de divulgação, por parte do IBGE. E, finalmente, para poder orientar a aplicação de políticas públicas em áreas como saúde, educação, moradia, saneamento básico, meio ambiente, transportes e outros. Ok? Vamos botar isso no quadro para você? Vem para cá, pessoal. Então, olha só, quando nós estamos falando lá de levantamentos que são realizados pelo IBGE, nós sabemos que esses levantamentos são 3.
né? Primeiro lá, nós temos o censo decenal, ou seja, que ocorre de 10 em 10 anos. A cada 5 anos, eu tenho a contagem da população, que é para poder acompanhar, né, a dinâmica demográfica do nosso país. E, finalmente, de maneira anual, corrigindo aqui, de maneira anual, nós temos a PNAD-C, que é a PNAD contínua, Pesquisa Nacional por Amostragem de Domicílio. Eu tenho a PME, Pesquisa Mensal de Emprego, e eu tenho a POF, a Pesquisa de Orçamento Familiar. Lembrando que a junção dessas duas criou agora a chamada POF-C, que é a Pesquisa de Orçamento Familiar contínua, que se encontra em processo, né, de estabelecimento. Então, vamos lá, né? Os levantamentos feitos pelo IBGE ocorrem de maneira decenal através de um amplo censo demográfico que envolve todos os municípios do Brasil, mais de 191 mil colaboradores no levantamento e tratamento desses dados no último censo de 2010, e, por um outro lado, implica um gasto extremamente elevado, e é exatamente por isso que ele só é realizado de 10 em 10 anos. A cada 5, eu tenho a contagem da população. Qual é o objetivo? Acompanhar a dinâmica demográfica, né? Taxa de fecundidade, natalidade, mortalidade, expectativa de vida, crescimento vegetativo, crescimento populacional. E, finalmente, né, a PNAD contínua, a pesquisa mensal de emprego e a pesquisa de orçamento familiar, me dando um retrato, né, de maneira mais ou menos que contínua, daquilo que acontece por amostragem de maneira anual. Ok? Bom, se nós compreendemos isso aqui, qual é o objetivo desses levantamentos? Então, vamos apagar aqui. Nós temos 3 grandes objetivos. Então, o primeiro objetivo, conhecer a realidade nacional. Realidade que se refere aí, né, às nossas condições socioeconômicas, às nossas condições físicas de domínios morfoclimáticos e, obviamente, conhecer, né, a geodésia do nosso país, enfim, conhecer dados a respeito da nossa população. Conhecer a realidade nacional, primeiro objetivo. Segundo objetivo, né, promover a cidadania, porque a partir do momento que eu tenho o conhecimento dos dados, eu posso então cobrar das autoridades públicas que elas atuem exatamente naquelas áreas consideradas prioritárias ou deficientes pela população. E, finalmente, nós estamos falando aqui que essas medidas podem balizar a atuação do planejamento governamental. Ou seja, induzir, né, as ações de governo para aquelas áreas que a população tem maior demanda. Então, repito, quais são os objetivos traçados pelo IBGE no sentido de levantamento, tratamento e disponibilização de dados sobre a população, características socioeconômicas, características físicas do nosso território? Primeiro, conhecer a realidade nacional. Segundo, promover a cidadania. Terceiro, balizar a atuação para o planejamento governamental. Dito isso, vamos voltar lá para a questão. Então, apagando aqui, a questão nos pergunta o seguinte, pessoal, vamos lá. Ela diz assim para a gente:
Realizado a cada 10 anos, o censo demográfico é possivelmente a operação mais cara que um país pode realizar em tempos de paz. Só no último levantamento realizado em 2010, 191 mil recenseadores visitaram 67,5 milhões de domicílios em 5.565 municípios brasileiros, em uma operação que custou aos cofres públicos cerca de 1,2 bilhão de reais, afora os gastos com a apuração subsequente. Essa imensa mobilização só pode ser entendida a partir da importância crescente que passou a ter o censo no planejamento do futuro do nosso país. Os resultados do censo não têm, então eu quero aquela alternativa que está errada, não tem a seguinte propriedade. Vamos para a letra A. Servem de base para as pesquisas de amostragem, alternativa verdadeira. A Pesquisa Nacional por Amostragem de Domicílio, a Pesquisa Mensal de Emprego e a Pesquisa de Orçamento Familiar têm como base o censo decenal, para poder fazer uma comparação entre os dados verificados no censo e verificados na PNAD-C ou na POF-C. Portanto, alternativa correta. Vamos para a letra B. Servem de base para sínteses econômicas e sociais. Verdadeiro. A coleta dos dados permite ao IBGE dar o tratamento científico metodológico para a interpretação e divulgação desses dados ao governo e à sociedade. Portanto, serve sim de síntese econômica e social. Alternativa verdadeira. Norteiam a distribuição do Fundo de Participação dos municípios. O Fundo de Participação dos municípios é, ao menos em parte, derivado do contingente populacional que o município apresenta. Portanto, a redução ou ampliação do contingente populacional implica em mais ou menos verba repassada pelo governo federal. Alternativa verdadeira, o censo permite isso. Constitui um dos critérios para a revisão periódica do número de assentos reservados a cada estado na Câmara dos Deputados. Um dos critérios, para o número de deputados por estado é lá o contingente populacional, ou seja, quantas pessoas habitam em cada um dos estados brasileiros. Isso, ao menos parcialmente, vai determinar o número de deputados que aquele estado pode ter como representação lá na Câmara dos Deputados. Portanto, a alternativa é verdadeira. Incorreto, então, a letra E, porque ele diz assim: podem ser, como instrumento do Estado, mantidos sob sigilo pelo prazo máximo de 1 ano, quando devem ser necessariamente divulgados para a imprensa. Ora, os dados coletados e tratados pelo IBGE não devem se submeter ao crivo do governo e, portanto, não devem se submeter à vontade política do chefe do executivo. Tais dados são dados técnicos e remetem ao critério da transparência e da ética no trato dessas informações. Portanto, tão logo coletadas e tratadas, deverão ser disponibilizadas para toda a sociedade, não cabendo sigilo e, muito menos, apreciação se deve ou não vir à mídia por parte do chefe do Executivo, o presidente da República. Portanto, está incorreto aí a nossa letra E. Vamos para a próxima? Vamos lá, pessoal. A nossa próxima questão, vamos apagar aqui. De novo, é uma questão do IBGE, lá, para técnico em informações geográficas, e ela pergunta o seguinte, pessoal: é competência legalmente reconhecida do IBGE, Então, qual é o dado reconhecido de legitimidade do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística?
é função do IBGE, definida em lei, a coleta das informações sobre a população, dados socioeconômicos, dados sobre as características físicas do nosso território, como relevo, clima, solo, vegetação, hidrografia, e a nossa base, territorial, permitindo então o conhecimento da realidade brasileira, o exercício da cidadania e instrumentalizar o governo com informações para que este, na sua atuação, possa transformar para melhor a realidade nacional. Ok? Então vamos lá, vamos tentar entender essa questão. Então a questão diz assim, é competência legalmente reconhecida do IBGE. Letra A, alimentar com dados sigilosos os serviços de inteligência do país, como a Polícia Federal. Ora, pessoal, nós sabemos que o IBGE, pelo critério da transparência, da ética e do profissionalismo no trato das informações, não se coaduna a informações sigilosas à disposição das autoridades policiais e de inteligência do nosso país. Portanto, essa alternativa é falsa. A Polícia Federal tem o seu departamento de inteligência, bem como o Brasil conta com a ABIN, que é a Agência Brasileira de Inteligência, exatamente para municiar o governo ou o aparato policial de informações consideradas estratégicas. Vamos lá, então, para a nossa letra B. Garantir a coordenação de informações estatísticas e geocientíficas por meio de sua atuação em âmbito nacional, atestada pela presença de unidades em todos os estados e nos principais municípios do país. Opa, alternativa verdadeira. Cabe ao IBGE o levantamento, o tratamento, a disponibilização de dados sobre a população, condições socioeconômicas, bases físicas do nosso território, portanto, geocientífica, geo significa terra, de forma a permitir à cidadania conhecer a realidade nacional e, ao mesmo tempo, balizar, dar suporte técnico às políticas que podem ser, então, implementadas a partir de tais informações. Portanto, correto, letra B. Mas vamos ver por que não as demais. Letra C. Dimensionar a inflação do país através da produção do Índice Geral de Preços de Mercado e do Índice Nacional de Preços ao Produtor Amplo. Na verdade, o IBGE, ele mensura a inflação oficial do Brasil, medida lá pelo Índice de Preços ao Consumidor e pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo, e não pelo Índice Geral de Preço de Mercado e muito menos Índice Nacional ao Produtor. Portanto, alternativa falsa. Vamos para a próxima. Publicar estudos que permitam analisar especificamente as políticas governamentais, como Bolsa Família, Bolsa Escola e sistema de cotas. Observe você que um dos critérios de atuação do IBGE é a relevância, ou seja, aquilo que tem relevância e impacto sobre todo o país. E, portanto, não é objetivo do IBGE analisar especificamente políticas redistributivas de renda, embora o IBGE possa ter dados a respeito dessas políticas que complementam a análise socioeconômica do Brasil. Mas como o IBGE não existe para especificamente analisar Bolsa Família, Bolsa Escola e sistema de cotas, essa alternativa é falsa. E, finalmente, a nossa letra E, que diz assim: formular políticas públicas que permitam reduzir a desigualdade social e combater a pobreza no Brasil. Não é objetivo do IBGE formular política. O objetivo do IBGE é disponibilizar dados para o conhecimento socioeconômico, conhecimento da base física e da realidade nacional.
isso instrumentaliza o governo para que o governo possa formular as políticas públicas. Então, o IBGE fornece dados, interpretação de dados, a formulação de políticas cabe aos governos. Portanto, essa alternativa também é falsa. Ok? Vamos para a próxima? Vamos lá. Nossa próxima questão, de novo aí uma questão do IBGE, cargo aí de técnico, e ela pergunta assim, pessoal: criada em 1871 e abolida em consequência da Revolução de 1930, a Diretoria Geral de Estatística é considerada a precursora do IBGE, do ponto de vista da produção de estatísticas em nível nacional. Dentre as realizações principais da DGE, encontra-se. Então, observa, a primeira vez que o Brasil vai se preocupar com dados estatísticos, levantamento e tratamento desses dados, para o conhecimento da realidade nacional, será lá a partir de 1871, quando fora criada o Departamento Geral de Estatísticas. Esse departamento vigora de 1871 a 1934, quando então ele é extinto. Nós sabemos que durante esse período foram realizados 3 grandes censos populacionais. Era a primeira vez que o Brasil fazia um levantamento triplo. Primeiro, baseado no registro civil, analisar a taxa de natalidade, a taxa de mortalidade e também o número de matrimônios contraídos. E aí, óbvio, da taxa de natalidade e mortalidade, poder pressupor o crescimento vegetativo do nosso país. Bacana? Vamos lá, então. Criada em 1871 e abolida em consequência da Revolução de 1930, a Diretoria Geral de Estatística, DGE, é considerada a precursora do IBGE, do ponto de vista da produção de estatísticas em nível nacional. Dentre as realizações principais da DGE, encontra-se, letra A coordenação do Sistema Estatístico Nacional. Observe, que a DGE ainda não tinha a função que o IBGE tem hoje, que é coordenar, centralizar as estatísticas sobre a base física do território brasileiro, sua população e suas características socioeconômicas. Portanto, a letra A é falsa. Isso será uma função que só muito mais tarde, em 1938, será então assumida pelo IBGE. Vamos para a letra B. Inauguração da regularidade censitária no Brasil, que seria continuada pelo IBGE, como indicam-se a realização dos recenseamentos de 1872, 1880, 1890, 1900, década de 10 e década de 20. Alternativa falsa. Só foram realizados 3 censos de 1871 até 1934. Portanto, alternativa incorreta. Vamos para a próxima. Letra C. A implantação do Registro Civil de Nascimentos, Casamentos e Óbitos. Opa! Alternativa verdadeira. E a partir dessas informações do Registro Civil em cartório de nascimento, de mortalidade ou de casamento, se permite inferir o crescimento vegetativo brasileiro, que é a diferença entre a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade. Alternativa correta. Vejamos por que não as demais. Organização do sistema de contas nacionais para fazer a contabilidade do nosso produto interno bruto, o famoso PIB. Isso será assumido na década de 40 pela Fundação Getúlio Vargas e só na década de 80 pelo IBGE. Portanto, o DGE não tinha essa função. Alternativa falsa. Determinação das chamadas macro-regiões homogêneas do Brasil, assim como conhecemos hoje, Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sul e Sudeste.
Isso foi uma função assumida pelo IBGE, que foi paulatinamente criando o conceito de macro-regiões brasileiras, e não uma função do DGE criado lá em 1871. Alternativa falsa. Bacana? Vamos para a próxima. Gostou da aula do professor? Quer continuar assistindo essa super aula? Aliás, quer fazer o nosso curso completaço para o processo seletivo do IBGE 2016? Então, meus amigos, minhas amigas, acesse aí o lacconcurso.com.br, nosso curso, atenção, completaço, processo seletivo do IBGE 2016, por apenas aí R$100, valor promocional, 90 dias de acesso. Tenho certeza que dá tempo de você assistir 2 vezes o curso completo. Se você assistir o curso completaço 2 vezes, papo sério com vocês, lá no dia da prova, no dia 4 de setembro, você estará muito competitivo. Tá certo, meus amigos? Já ia esquecendo, você quer baixar o material dessa videoaula? Então clica aqui embaixo e pode baixar esse material, cortesia do LAC Concursos. Espero você, um forte abraço. Tchau, tchau. Clique lá.